Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE. Hoje, a nossa faculdade possui diversos cursos técnicos de graduação e de pós-graduação e já formamos mais de 5.000 alunos. E hoje, aqui conosco para um bate-papo, nós temos o fisioterapeuta, quiropraxista, professor e coordenador do curso de pós-graduação em quiropraxia da FRAICE, Dr. Rafael Cota. É um prazer muito grande te receber aqui. Prazer é meu, mais uma vez, é sempre bom estar nos projetos da FRAICE, e melhor ainda, né, divulgando para esse Rio de Janeiro todo, né? É verdade, Rafael. Vamos começar bem lá do início, bem da sua formação. Você se formou em fisioterapeuta em que ano? E a partir daí, como é que foi a sua trajetória pós-formatura? Interessante se você me perguntar se eu tenho alguém na família que é fisioterapeuta, ninguém. Simplesmente eu fui lá, escolhi o curso e a paixão à primeira vista, né? Era muito novo, quase 19 anos. E aí, tinha acabado de sair de um ensino médio. Acabado de sair de um ensino médio, nunca tinha trabalhado, o pai ajudou, né? E aí eu fui lá, iniciei um curso maravilhoso que mudou toda a minha trajetória de vida, né? E eu sou muito feliz e orgulhoso por tudo que eu já passei por ela. E consegui me formar em 2007, né? Então você já tem aí uma estrada dentro da área de fisioterapia. E aí você se formou e você buscou uma educação continuada? Você fez especialização? Conta pra gente como foi isso. Como é que foi? Lá em 2007, né? A gente sai como todos os alunos, né? Desesperado, louco para emprego, né? E aí começou minha trajetória dentro da fisioterapia em outras áreas, né? A gente sai generalista, passei por hidroterapia, pilates, né? Fisioterapia geral. E aí, até que em 2009, eu tive uma oportunidade de fazer um treinamento profissional na UFRJ, e onde eu pude cursar o meu mestrado, né, onde me deu um peso maior e uma responsabilidade maior sobre a profissão que a gente carrega, né? Então, além da experiência, você também já recebeu um título de mestre, o que é muito importante, a gente vai falar aqui mais pra frente, para a carreira que você abraçou secundariamente. Mas e conta como você chegou à FRAICE. Então você se formou em fisioterapia, você fez o seu mestrado, e como é que a FRAICE surgiu na sua vida? Vamos lá. Estava lá como fisioterapeuta, recém-formado, doido para entender melhor o que acontece com a vida dos pacientes. E aí eu percebia que lá onde eu trabalhava, né, na hidroterapia, todos os pacientes que tinham uma relação de trabalho paralelo com a acupuntura tinham um resultado muito mais exponente, né? E aí eu comecei a fazer uma observação, eu falei, poxa, por que não, né? E aí eu fiz uma busca do mercado, até que todas as buscas do mercado que eu fazia na época me levavam a escolher a FRAICE. E aí eu tive uma oportunidade maravilhosa, já estou aqui há alguns anos, né? Mas o ingresso na FRAICE foi com curso de acupuntura, que eu recomendo para todo mundo, né? Então, na verdade, depois do mestrado, você se especializou em acupuntura por causa de uma observação clínica
E você me contou também aqui nos bastidores que você fez uma outra pós. Essa pós foi na Fraice também? Foi na Fraice. Exato, vamos lá. Só para a gente entender assim, você falou da importância da relação dos títulos, do mestre, não sei o quê. Quando eu fiz o mestrado, eu saí pronto para dar aula, com pouca prática clínica. E aí, muito jovem, muito cru. E quem me deu essa vivência clínica, a experiência de terapia manual e tratamento, foi os cursos da Fraice. O primeiro foi o de acupuntura e o segundo, eu sou muito grato à Fraice por isso, por ter me apresentado a quiropraxia, que foi o meu segundo curso de especialização clínica, voltada para tratamento, onde abriu minha cabeça para tudo, Então, olha que coisa interessante, Só pra gente fazer uma retrospectiva aqui, você se formou em fisioterapia, buscou um mestrado, cursou 2 cursos de pós-graduação aqui na Fraice, e no curso de pós acaba que você ainda é um acadêmico, de pós-graduação, mas é um acadêmico, só que aí você saiu do banco acadêmico pro corpo docente. E aí você acabou conseguindo unir a tua expertise do mestrado com a tua vivência clínica. Como é que foi isso, Rafael? É uma loucura, porque se você me perguntar assim, quanto tempo de formado você tem, e depois de um certo tempo você virar docente do curso de pós-graduação, eu vou te falar assim, o Neymar, quando foi vendido para o Barcelona, ele foi vendido com 17 anos, extremamente precoce, e nem por isso ele deixou de brilhar até hoje. Então, quando eu fiz a formação, eu encarei com tanta paixão, tanta dedicação, que eu tive uma oportunidade pela casa de virar professor, Logo em seguida veio a formação. E aí aquele título de mestre, que até então estava guardado. Foi utilizado com louvor, Exato, estava pegando poeira no armário, veio a calhar a formação acadêmica como uma formação clínica dentro de um curso de pós-graduação. Daí por diante começa toda uma trajetória dentro da quiropraxia. E aí, olha que bacana, Uma coisa puxa a outra, e que a gente sempre fala em sala de aula, que a gente nunca pode ter um pensamento engessado, porque você nunca sabe o que a vida vai te oferecer. Então, você do mestrado veio para acupuntura, da acupuntura migrou para quiro, da quiro virou professor de quiro e não parou por aí. Para o nosso ouvinte, para a gente situar o nosso ouvinte, antes da gente continuar aqui contando a tua trajetória, a gente está falando em quiropraxia, quiro, explica melhor o que é quiropraxia, Rafael. Legal. Quiropraxia, se a gente sentar num barzinho, eu vou falar que é um estilo de vida, Porque foi um dos métodos que eu tive o prazer em conhecer pelo curso da Fraice, do curso de pós-graduação. E através desse método, eu pude acelerar o processo de recuperação de dor desse paciente. Então, eu passei a trabalhar com dor no início da minha vida como quiropraxista. Mas hoje eu digo para todo mundo, depois da quiropraxia, eu não trabalho mais com dor, eu trabalho com a felicidade do paciente. Porque quando você avalia um paciente dentro das especialidades, seja acupuntura, quiropraxia, osteopatia e diversas outras modalidades da fisioterapia, você determina aquilo que o paciente precisa para voltar a fazê-lo sorrir, E isso não tem preço. A quiropraxia é um dos métodos que já tem mais de 100 anos no mundo todo, Você promove a saúde, Promove a saúde, É desenvolvida lá por DJ Palmer nos Estados Unidos. Há alguns anos chega no Brasil, E no Brasil você tem a oportunidade, como fisioterapeuta, de iniciar um meio de pós-graduação que é regulamentado pelo nosso Conselho Federal e te dá toda uma base de suporte para deixar o seu paciente mais feliz do mundo, Que coisa bacana. A gente já tem muito que conversar, Rafael, mas a gente vai dar um intervalinho e a gente volta já para o nosso segundo bloco. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Estou aqui com o Dr. Rafael Cota, fisioterapeuta quiropraxista, professor aqui da Fraice, e a gente estava conversando sobre o que é a quiropraxia. E Rafa, conta pra gente sobre a legislação. Somente o fisioterapeuta pode ter essa especialidade ou outro profissional pode ter também? Vamos lá, é uma pergunta complexa, porque não existe uma legislação específica, mas existem resoluções
dentro dos conselhos, né? E hoje o único conselho que tem uma resolução federal é o Conselho de Fisioterapia. Então, permite o fisioterapeuta, a partir de uma formação de um curso de pós-graduação ou de educação continuada, a fazer, né, depois de um certo tempo, a prova de título do COFITO, e aí ele passando, ele recebe o título de especialista. Em quiropraxia. A gente hoje vê muito na internet, tá muito em moda, né, a quiropraxia, o quiropraxista, e a gente vê aqueles trancos, aqueles estalos. Desmistifica isso pra gente, Rafael. Legal. Isso é um paradigma, né, uma pergunta maravilhosa, porque assim, quiropraxia é uma das artes mais sutis que eu conheço, né, você tem técnicas com velocidade. Então, no vídeo, parece que é uma técnica bruta, e não é extremamente sutil, o paciente está seguro, claro que demanda habilidade. Porém, dentro dos métodos da quiropraxia, você tem técnicas extremamente sutis que utilizam cunha ou um aparelhinho chamado Activator. No Brasil, especificamente, a gente tem um modelo chamado TIC, que é a Terapia Instrumental Quiropraxia, que é um modelo parâmetro do Activator, que é um ajuste de instrumento, onde a pessoa deita, fica confortável, simplesmente recebe os ajustes, e está ali no conforto do ar-condicionado e melhor, sendo feliz depois. Então, na verdade, os pacientes ou candidatos, né, a pacientes não precisam ficar com medo. Jamais. Né, porque a gente vê, de fato, muita coisa aí que realmente a pessoa fica temerosa em se submeter. Mas o importante é saber que a técnica tem fundamentação. Exato. São anos de estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas voltando lá, Rafa, ao que a gente falou no início, você é fisioterapeuta, acupunturista, quiropraxista, professor da Fraice, e aí não parou por aí, né? Não. Você virou coordenador do curso de quiropraxia, e de antemão eu queria falar que a partir do momento que o Rafael Cota, ele assumiu essa coordenação, o curso de quiropraxia deu um boom, não só dentro da Fraice, mas dentro também do mercado, posso falar até a nível Brasil. Sim. Né? A gente ganhou bastante visibilidade. Então, eu queria que você falasse pra gente qual é o diferencial do curso de pós-graduação da Fraice. Vários, vamos lá. Inicia, assim, pelo projeto, basicamente, em 2021, onde eu tive o prazer de ser convidado. E aí minha chefe me disse assim, você vai ter uma experiência de 2 meses, o que você vai ter em 10 anos, né? Aceitei o desafio, mesmo com a inexperiência. Bem recente, Bem né? recente. E no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, né? Onde existiu o caos. Porém, existiu uma vontade muito grande de fazer acontecer aquilo que a gente sempre sonhou dentro da quiropraxia do Rio de Janeiro. A Fraice, eu tenho o prazer de trabalhar na Fraice porque ela me dá liberdade. E você ter liberdade para você tocar um projeto com aquilo que você sonha, dentro de dar asas, né? De dar asas. Então, assim, nós fizemos um projeto onde a gente passou por um processo de remodelagem, onde o nosso curso tinha que ter a cara de um padrão nacional, com pessoas comprometidas, com formação técnica específica. Hoje eu posso dizer assim, que nós temos no corpo docente da Fraice nenhum professor que não seja formado em quiropraxia. Isso é raro no Brasil. Esse é um dos diferenciais, né? Baita diferencial, ainda falo mais. Basicamente, quase 100%, hoje talvez 99%, 100% dos professores com titulação nível nacional pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, durante 2021, nós fizemos uma bela de uma mudança, onde os alunos nos permitiram a confiança do curso e desenvolver o melhor para eles. O resultado, depois de um ano, ele veio basicamente em janeiro de 2022, com belos resultados, né? Quando a gente vai olhar para trás, assim, o que a gente fez de bom, onde que vai ser os acertos, onde que a gente vai melhorar. Então, durante todo esse processo, 6 novas turmas no Rio de Janeiro e talvez ninguém tenha o que a gente tem hoje de know-how, posso falar no Rio de Janeiro, e talvez hoje somos uma das 3 mais no Brasil. Que bacana, né? Lembrando que a gente tem o nosso campus em Higienópolis e o campus Niterói também, onde a gente oferece o curso de quiropraxia.
E assim, trabalhar com autonomia, né, é muito importante, porque aí a gente consegue realizar mais coisas com mais sucesso, né? Isso é bastante importante dentro de uma organização. Mas recentemente nós tivemos aí uma prova de especialização a nível Brasil e é com muito orgulho que a Fraice teve o maior número de aprovações. Fala um pouquinho mais sobre isso, Rafael. Isso é um orgulho, né? Isso aí foi o resumo do trabalho de 2021, né? E onde que foi a primeira vez que nós incentivamos todos os alunos e ex-alunos a fazerem a prova, né? A realizarem a prova, âmbito nacional, né? Só pode fazer a prova quem é fisioterapeuta e ter no mínimo 2 anos de formação, né? E depois você tem algumas fases onde você tem que apresentar os títulos, né? E aí foram passando as fases e a gente acompanhando todos os ex-alunos e alunos. E aí o resultado final no Brasil foram 60 aprovados. E dos 60 aprovados, 24 alunos são da Fraice. Isso nenhuma outra instituição teve em 2021, na última prova do Conselho Federal de Fisioterapia. Isso é muito bacana, isso só nos enche de orgulho. Rafael, eu poderia ficar aqui horas conversando com você, porque é sempre um grande prazer falar da Fraice, do sucesso, da empolgação e da motivação, não só tua, como de toda a equipe envolvida. Muito obrigada pela sua participação, você é um motivo de escolha acertada para a nossa faculdade, eu fico até um pouco emocionada, e que a gente possa continuar formando mais profissionais de excelência. É isso, assim, o mais importante na formação do nosso curso é entregar para o aluno a felicidade dele, que ele vai ser resolutivo, ele vai conseguir poder cobrar um pouco melhor no mercado, vai se posicionar melhor no mercado, e isso só a Fraice tem no Rio de Janeiro. Que bom, Rafa. Voltamos então na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça a escuridão que avança,
trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.